amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós, acredito eu, terminamos de maneira exaustiva falar do patriarca Abraão. Existem ainda 2 patriarcas no livro do Gênesis. 2 patriarcas mencionados com o próprio nome, o patriarca Isaac e o patriarca Jacó, com os seus 12 filhos, que são os ancestrais, os epônimos das 12 tribos. Vamos começar então? Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que nos acompanha dominicalmente aqui através do nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Por onde o senhor quer começar? Eu quero começar do começo agora. Você me diga qual é o começo. Fizemos, como o senhor acabou de falar, um longo caminho, né, sobre o primeiro personagem patriarca de Israel, Abraão, e logo em seguida o senhor nos citou os outros 2. Para início de conversa, padre, estes patriarcas são frutos de tradições orais, que foram comentadas possivelmente boca a boca, em conversas familiares, e que num dado momento da história, e também já vimos isso, elas foram transliteradas e colocadas por escrito. Mas elas se casam... Mais, nós temos que tratar de cada patriarca em particular. Eu ia entrar, porque a percepção que o leitor tem quando visita a Bíblia é que uma saga ou um conto patriarcal se liga perfeitamente no outro. Como se toda a história agora do segundo patriarca, Isaac, estivesse o tempo inteiro colada na história ou na saga de Abraão. Com outras palavras, Isaac, filho de Abraão, e Jacó, neto de Abraão e filho de Isaac. Como está na Escritura atualmente. Sim. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção dos telespectadores. A história sagrada não traz, principalmente, antes de mais nada, sobretudo, a historicidade. É uma história sagrada. Os antigos não tinham nem a percepção que nós temos de história hoje, o que ocorreu realmente, não tinham esta percepção, esse alcance de vista, e também não tinham métodos ou instrumentos que temos hoje para buscar, escavar, por assim dizer, o passado. Portanto, nós temos que dizer que a Bíblia, como está e como mostra o livro do Gênesis, é fruto de diversas tradições, já foram repetidas aqui, intrinsecamente separadas, isto é, primitivamente soltas, e depois, na redação final, colocadas em conjunto para dar uma história sagrada que faça sentido. O importante era a história sagrada com um sentido transcendental. Deus acima de tudo. Eu gostaria de fazer um adendo, embora isto aqui esteja um pouquinho fora da temática de hoje. Os patriarcas tiveram contatos imediatos com Deus. Deus falava a Abraão diversas vezes. Deus conversava com Abraão. Deus conversava com Jacó. Mais tarde, Deus conversará com Moisés. Bem, isto aqui também é uma técnica literária para que
aqueles que têm fé e aceitam a Bíblia como palavra de Deus, saibam que esta montagem toda estava a serviço da fé. Era uma maneira para eles a melhor de transmitir as próprias crenças, a própria fé. E neste sentido, tem valor ainda hoje para nós, para qualquer um de nós, para mim também, quando leio com atenção e, sobretudo, busco ali alimento no livro do Gênesis, alimento espiritual. Padre, o telespectador, e falo isso porque sei que não só ele que nos acompanha, mas inclusive eu, aprendemos aqui recentemente que com Abraão o judeu podia se tornar um judeu melhor, porque Abraão reunia nele próprio características essenciais para que o ser humano fosse na época um bom judeu. E com Isaac, quem foi Isaac? Por que com Abraão as tradições teceram 12 capítulos e com Isaac somente um capítulo? Só. Ele pode nos ensinar alguma coisa? A única coisa que sabemos de Isaac é que as tradições a seu respeito foram criadas no sudoeste da Palestina, ao redor de Beersheba. Lá foram criadas e começaram a existir, a serem transmitidas oralmente as tradições a respeito do patriarca Isaac. Há alguma característica no patriarca Isaac, de acordo com este capítulo, que o leitor pode tomar como exemplo? Porque em Abraão nós temos vários predicamentos positivos que a gente pode tomar como exemplo. E em Isaac, teria alguma característica? A meu ver, fora a tradição, fora a narração como está, não há nada de absolutamente importante na vida do patriarca. Porém, ele é citado aqui, sabe por quê? E isto é a importância dele. Esta é a importância. Porque ele nasceu na Palestina, viveu na Palestina e morreu na Palestina. Portanto, era o protótipo do judeu que nasce, vive, cresce, envelhece e morre lá. Ele não saiu da sua terra. As tradições a respeito de Isaac não o mostram andando ou viajando para o exterior. Para o estrangeiro. Abraão, sim, veio do estrangeiro, foi ao Egito. Isaac nunca saiu da terra prometida. Esta é uma característica que o torna muito próximo dos judeus, sobretudo dos judeus que hoje habitam a Palestina. Há judeus fora, claro, até aqui no Brasil. Nós temos uns 100 mil judeus, mais ou menos, aqui no Brasil. Mas Isaac sempre esteve lá. E de acordo com a tradição, os personagens patriarcas se casaram perfeitamente, porque Abraão se tornou pai de Isaac, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó entrou na fileira. Ao lado dos patriarcas, você deve colocar também as matriarcas, as esposas. No caso de Abraão. No caso de Abraão, Sara. E Agar, mas Agar era escrava, mãe de Ismael. E no caso de Isaac, Rebeca. Rebeca, exatamente. E Jacó, que vamos entrar, creio que no próximo bloco. Jacó teve diversas. Teve diversas e a história dele é um pouco mais efervescente, né, padre? É, exatamente. O ciclo, a tradição de Isaac nasceu no mesmo local que a de Abraão, não? No mesmo local, não. Abraão no sudeste, Isaac no sudoeste.
Ambas ali próximo de Judá, Sim, claro, da claro, Judéia. claro, claro. E depois, na redação, as tradições foram colocadas conjuntamente e Isaac foi feito filho de Abraão. Muito bem. Temos ainda, acho que 1 minuto, não é? Para... 1 minuto. Quer fazer alguma pergunta? Entramos para Não, Jacó. a gente pode. Jacó. O que nós podemos aprender de Jacó? Jacó tem um ciclo maior. O final do capítulo 26 até o capítulo 35 da Sagrada Escritura. Mas não é um personagem, digamos, tão simpático, religiosamente falando, quanto Abraão. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Padre, estamos de volta. Sobre Abraão, aprendemos agora no primeiro bloco e já tínhamos aprendido também que as narrações a seu respeito nasceram com muita probabilidade no sudoeste. Sul da Judéia. No sul da Judéia. Sudoeste. Sim. E que de algum modo... Não, sudeste. Sudeste. Sudoeste as tradições de Isaac. Exato. O mesmo eu posso falar quanto às tradições de Jacó? Jacó pode, só que Jacó é um personagem mais do Reino do Norte. Ora, mas o Reino do Norte foi destruído em 700. Sim, mas as tradições orais já podiam estar no século... Quando foi destruído? Em 722. Nessa época já podiam ter, já certamente teriam ou havia tradições relativas a Jacó, de forma oral, talvez não escrita ainda, mas quando foram destruídos e levados para o desterro os israelitas do norte, muitos deles se refugiaram no sul. Ezequias, que era rei de Jerusalém naquela época, os recebeu, porque eram duas monarquias gêmeas. Gêmeas, até mesmo do ponto de vista religioso. E esses recebidos do norte provavelmente trouxeram consigo para Jerusalém as tradições de Jacó, que estão mais ou menos rodeando Betel. Que já é mais norte. Já é um pouco mais norte. Quando se fala em norte, não se deve ter as perspectivas de Brasil, hein? Não, sim, claro. O Nordeste aqui, 3 horas de avião. Sim, Lá em 3 horas você vai à Europa. Mas, o padre, interessante, o que leva os pesquisadores, vocês que são estudiosos da Bíblia, a detectar tais probabilidades? Por exemplo, o personagem Abraão e Isaac tiveram as suas fontes preparadas no sul. O personagem Jacó, mais em Betel, no norte. Isso não tem um pouco de influência, assim, eu diria, uma espécie de apologia do próprio Reino do Sul? Não seria mais conveniente para o sul, depois que viu a vida um pouquinho devassa do personagem, atribuir ele ao norte? Isso não tem um pouco de propósito intelectual, literário? Não saberia responder. O senhor entendeu a minha pergunta? Entendi, mas não saberia como respondê-la. A ideia que se passa é que todos aqueles que tiveram as suas origens e a sua gênese no sul são beatos e bem-aventurados. Todas as tradições nasceram ao redor de santuários. No caso que nos interessa agora, de que estamos falando, o santuário de Betel. No norte. Ali foram criadas quando? Certamente antes de 722, mas não escritas,
não em forma definitiva, orais. E com o exílio da Síria, diversos israelitas foram recebidos no sul, Jerusalém se encheu Pan-israelismo. de israelitas e provavelmente aquilo contribuiu para que a história mais tarde fosse descrita com a primazia do sul e não do norte. Agora, padre, é um personagem, falamos sobre o terceiro patriarca de Israel e o último, Jacó, é um personagem aparentemente trapaceiro. Não aparentemente, é mesmo. Mas tem alguma coisa boa que dele, além da esperteza que a gente dele possa colher, porque logo cedo rouba a bênção do irmão Esaú e, aconselhado pela mãe, foge para terras distantes do Não, tio, para o norte, para Harã, Mesopotâmia, lá no norte. para a casa do tio Labão. E sai sem Na nada. história, é? Na história bíblica. Lá, trabalha, a história entra nesses pormenores, não lembro. Trabalha, é enganado pelo tio, sabe? Tem esses pormenores todos aí. Agora, um dos pormenores que pode me chamar a atenção é exatamente esse roubo, o roubo da bênção. Não é uma virtude. Não por ter sido o patriarca Jacó. Ele também, mesmo na história sagrada, não era isento de faltas. Mas isto aqui é encorajador e até mesmo consolador para nós. Deus sabe traçar os seus planos, mesmo a revelia do ser humano. Nós costumamos dizer popularmente que Deus escreve direito por linhas tortas. Claro, a atitude de Jacó, como está no texto bíblico, não foi uma atitude louvável. Porém, a transmissão da mensagem é clara. Deus está acima de leis. Existia a lei da primogenitura, do primogênito, mas Deus toma a liberdade de escolher quem Ele quer. Padre, quando muito bem colocada a sua reflexão, mas sabe aquele episódio que é muito famoso na história do patriarca Jacó, do encontro dele, do sono dele durante a noite, do encontro dele com o anjo, da luta dele? Disso aí não poderíamos... Você quer ler o texto? Alguma reflexão? Vamos, Lu. É um texto que é interessante para o... Eu tenho a impressão que está no capítulo 35. Não tenho certeza, mas... Fuga de Jacó, 31, encontro com Esaú, Jacó em Betel, luta com Deus, 32, 23. Naquela mesma noite ele se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val do Jacob. Ele os tomou e os fez passar a torrente e fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei se não me abençoares. Ele lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens. E tu prevaleceste.
Jacó fez esta pergunta: revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, porque disse ele: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nascendo o sol, ele tinha passado Fanuel e manquejava de uma coxa. Por isso os israelitas até hoje não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa, porque ele feriu Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. O mais importante é esse final. É mesmo. O mais importante é o final. Isto aqui é uma história etiológica. Os judeus não comem o quê? Você leu aí agora? O nervo ciático. Por quê? Cria-se uma história. Cria-se uma história para explicar por que os judeus fazem essa abstinência. E vão longe na imaginação literária. Vão longe. Agora, é interessante que na redação final, o personagem misterioso não recebe nenhum nome divino. Não é dito que Deus era Deus ali a lutar com Jacó. Isto não foi dito, foi? Não. Pois é. Mas esta história é importante também. Este conto. Agora o telespectador sabe por que ele apareceu. Para explicar por que os israelitas até hoje não comem o nervo ciático. O nervo ciático. Conta-se essa história. Cria-se esta história. Mas uma vez criada, uma luta misteriosa. Nós todos e cada um de nós lutamos com Deus. A nossa vida é uma grande luta com Deus. E é algo bem peremptório, é bem... Sabe? É isto profundamente certo. Nós lutamos constantemente com Deus. O local mais adequado para se lutar com Deus é a oração e é a perseverança, porque de quando em quando Deus é moroso, isto é, não responde imediatamente. E por quê? Por quê? Por quê? Esta é a nossa luta noturna enquanto não raiar o dia definitivo. Muito bem. Vamos ter que encerrar o nosso programa, está no horário terminado, e muito obrigado a todos pela atenção, pela presença e, se Deus quiser, até o próximo domingo. Assim tem sido o nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. A cada domingo, juntos e sob a orientação do Padre, podemos aprender sempre um pouco mais. Um bom domingo para você e para sua família.